Maquiavel não é um filósofo especulativo, é um filósofo empírico, do concreto, do real. Portanto, ele faz essa descrição do príncipe e do seu exercício do poder, segundo o realismo da maior crueza, porque ele está a serviço, neste primeiro grau de leitura, do Estado absoluto, que é que o poder seja exercido absolutamente. Ele, portanto, está empoderando o príncipe e sonhando com um príncipe para a sua Itália, toda fragmentada numa era em que os Estados nacionais já estão se formando de maneira avançada na Inglaterra, na Espanha, na Suíça, na França, na Holanda, preocupado com o retardo da Itália, que só se unificará nacionalmente na segunda metade do século XIX. Assim como acontecerá também com a Alemanha, que só se unificará nacionalmente na segunda metade do século XIX, assim como acontecerá fora da Europa com o Japão, que só se unificará nacionalmente na segunda metade do século XIX. E não por acaso esses três farão alianças militares e guerras mundiais. Na Segunda Guerra Mundial, o eixo é precisamente Itália, Alemanha, Japão. Por quê? Porque chegaram tarde ao concerto das nações e ele sonhava que a sua Itália chegasse cedo, se unificasse nacionalmente, conquistasse a hegemonia entre os Estados nacionais que estão levando a Europa a se projetar oceanicamente no mundo e criando a sociedade capitalista para que o seu sonho secreto se consumasse, que um dia a Itália hegemônica, já nacionalmente unificada e hegemônica em face das demais nações, pudesse restaurar o Império Romano. Por isso ele sonha com esse príncipe, e por isso ele empodera esse príncipe do Estado. Por isso ele investe esse príncipe de poderes absolutos, de poderes extraordinários, que ele legitima, que ele justifica com a visão que ele tem da alma humana, da natureza humana. Quem é o homem para Maquiavel? O homem é Brutus, aquele que cravou o punhal em Júlio César, seu próprio pai. Quem é o homem? Maquiavel o retrata desta maneira. Eles são ingratos, volúveis, simuladores e dissimuladores. Eles furtam-se aos perigos e são ávidos de lucrar. Enquanto você fizer o bem para eles, todos são teus. Oferece-te seu próprio sangue, suas posses, suas vidas, seus filhos. Isto tudo até o momento que você não tem necessidade. Mas quando você precisar, eles viram as costas. Aspas, Maquiavel, Maquiavel. Eis o retrato da natureza humana para Maquiavel. Eis a antropologia filosófica de Maquiavel, que tem uma visão negativa da condição humana. E por isso é como se ele dissesse, o príncipe que, afinal, exercer de maneira despótica, tirânica, os seus poderes, para defender a sua vida e seu principado, para permanecer no poder que ele conquistou, exercendo de maneira planificada, não estará cometendo nenhum mal, porque ele estará agindo segundo uma legítima defesa preventiva, porque o homem é um animal ingrato, é um animal que trai, é um animal dissimulado. Portanto, ele realiza um verdadeiro receituário de como o príncipe deve agir para, afinal, no poder permanecer. Era também Maquiavel um desenvolvimentista. Buscava que o principado, buscava que a república permanentemente se desenvolvesse, criando uma base econômica, uma base material que personificasse a sua prosperidade. E ele então concentra poderes no príncipe para que ele realize este roteiro de afirmação do Estado moderno, segundo essa dimensão do poder total do príncipe, essa dimensão do poder absoluto do príncipe, porque a primeira forma de Estado moderno foi a forma absoluta, e o Estado absoluto, um absolutismo dos reis, segundo o poder divino dos reis, é tudo, menos Estado constitucional. O Estado moderno nasce concentracionário, despótico e autoritário em torno do rei absoluto, de que Maquiavel é apóstolo, no qual Maquiavel deposita as fichas para que esse Estado se torne vigoroso, se torne central
e exerce esse papel fundamental na construção da modernidade. Porque ali se trava uma luta de vida ou morte entre o poder da cidade e o poder do campo. O poder da cidade é o poder moderno, burguês e capitalista. O poder do campo é o poder antigo, tradicional e medieval. E ele quer superar este antigo regime pelas forças novas que vão levar, via Estado absoluto, à construção da modernidade. Por isso ele é o apóstolo da guerra, não é filósofo da paz. E considera que a cidade vai vencer o campo com a artilharia, com a infantaria, com a pólvora, com o canhão, enquanto o campo luta ainda com capa e espada, tá? A cavalo. Tá? Ele acredita que a violência e a parteira da história está preso àqueles 4 elementos que Anthony Giddens reconhece que são os elementos fundantes da modernidade: o indivíduo, o mercado, a violência e o Estado. O indivíduo, dentro da República do Principado de Maquiavel, pode ser o indivíduo extraordinário, o herói a ocupar as esferas econômicas. Ele mesmo está em busca de um homem excepcional para ser o príncipe unificador da Itália. O mercado cabe dentro da República e do Principado de Maquiavel porque ele quer que o Principado e a República sejam desenvolvimentistas. A violência é a própria alma do espírito de Maquiavel, que quer afirmar o Estado moderno por meio da guerra e sonha com um Estado moderno seu, da sua Itália, que pela guerra unifique a si mesmo, pela guerra conquiste a hegemonia e pela guerra restabeleça o Império Romano. E o Estado é a própria alma de Maquiavel, que é o fundador conceitual do Estado moderno. É o pai da ciência política moderna, aquele que na sua agudeza de espírito compreendeu o papel que o Estado e a política teriam diante de si, quando do estabelecimento da sociedade moderna no Estado-nação soberano. Eis Maquiavel, eis os seus ensinamentos sobre política e Estado. Muito obrigado, amigas e amigos.